A ideia de um sistema único de saúde nasceu no governo do presidente Lula, foi enviada para cá pelo presidente Lula. Ocorre que o país não está vivendo a normalidade democrática, o país está vivendo um regime de exceção. É um regime de intervenção no Rio de Janeiro, de violência política, de assassinato de Marielle Franco, de prisão ilegal do presidente Lula, de impedimento de que ele receba 9 governadores do estado. E vocês acreditam que o Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados pode seguir com uma pauta sem avaliar a situação política do Brasil, sem avaliar as suas responsabilidades com a Constituição? Senhores e senhoras, o PT vota sim, vota porque estará obstruindo em seguida. Esse é o nosso voto. Aliás, eu já vou dizer obstrução. Eu já vou dizer obstrução porque nós vamos obstruir esse... Eu falei com ele para não entrar. Como vota o PSDB? PSDB vota não, senhor presidente, porque o PT está fazendo obstrução política e defendendo quem não deve ser defendido. Como vota o PR? PR vota não, senhor presidente. Como vota o PSD? PSD vota não. PSD não. Como vota o PTB? Como vota o PSB? Como vota o PRB? Como vota o PDT? O PDT vai votar, senhor presidente, obstrução, como foi anunciado agora há pouco pela minoria. Nós estamos, neste momento, chamando toda a classe política para sentar na mesa, dialogar, conversar e definir estratégias para garantirmos o Estado Democrático de Direito e garantirmos a nossa Constituição. PDT é obstrução. PTB vota não, senhor presidente. Como PTB vota? Não. Como vota o PCdoB? Solidariedade. Como vota o PSL? Presidente, o PSB orienta a obstrução. Como vota o Solidariedade? Como vota o PSOL? Presidente, o pessoal, entendendo o tamanho da crise política que nós estamos vivendo, entende que o parlamento brasileiro não pode ter a política do avestruz, como se não tivesse acontecendo nada. Nós tivemos várias decisões do Supremo Tribunal Federal, 3 pelo menos em 10 dias, e mostraram a sua divisão. E mostrou que o judiciário brasileiro virou um verdadeiro partido político. Não respeita as regras do próprio processo legal. Nós tivemos a incidência de um general comandante do Exército, que ameaçou a nação com um novo golpe. E não se falou nada. E o Supremo Tribunal Federal jogou com a faca no pescoço. Nós temos uma mídia que hoje forma opinião direto. Como vota o PV? Como vota... PPS, presidente. 3. PPS. PCdoB, presidente. PPS Pessoal, é obstrução. orienta a votação nesse momento como não. Entendemos ser fundamental votarmos o Sistema Único de Segurança Pública. A informação conjunta é extremamente importante num tema relevante que vivemos, que é o combate à violência e melhorarmos a segurança pública. Por isso o PPS é a favor da votação dessa matéria e contra o requerimento de votação nominal da retirada de pauta. O PRB encaminha não, presidente. PRB não. Encaminha um voto não. Como vota o PHS? Como vota a Rede? Nós gostaríamos de discutir toda a matéria de segurança, mas não está havendo aqui um ambiente, como Vossa Excelência pode perceber, de debate algum. Há uma certa emoção no plenário. Eu não sei se é emoção, eu não sei se é excitação, mas não existe ambiente para debate. É uma conversa geral, pura e simplesmente. Então nós vamos entrar em obstrução. É rápido, vou já falar. PCdoB, presidente. O PCdoB está em obstrução, a bancada do PCdoB está em obstrução e convoca os deputados e deputadas a debater a atual situação política do país. A Câmara dos Deputados não pode dar onde avestruz e enfiar a cabeça debaixo da terra e ignorar o ambiente de instabilidade política
Quem esteve acompanhando o Supremo Tribunal Federal na semana passada, viu a Corte Constitucional dividida. Viu o racha que você tem no Supremo Tribunal Federal. Quem assistiu os atropelos operados pela primeira e a segunda instância da Justiça Federal, que alcançou o presidente Lula numa prisão injusta, percebeu que seguem os abusos de autoridade de modo seletivo, atingindo alguns personagens da política brasileira. Por isso, por estar indignado com as arbitrariedades, os abusos praticados em nosso país, numa seleção política de quem deve ser atingido pela lei, a bancada do PCdoB está em obstrução política. Como vota o PSL? A Câmara não pode parar, o país não pode parar e o PSL vota não. Como vota o PP? Podemos, Avante, o Bloco. Como vota? Alguém para falar pelo Bloco? Como vota o PSC? Como vota o PV? Como vota o PHS? Minoria. Presidente, a minoria está em obstrução porque entende que esse parlamento tem um compromisso com o país. Fazer de conta que nós estamos vivendo um momento de normalidade aqui no Brasil é literalmente se omitir. E a Câmara dos Deputados precisa urgentemente discutir a crise política que vivemos. A crise política em que grupos fascistas promovem atentados a ônibus de ex-presidente da República, como aconteceu na semana passada. A crise política em que juízes, inclusive da Suprema Corte, inventam regras em artigos que são cláusula pétrea, literalmente legislando e passando por cima de princípio de presunção de inocência. E a crise política que é causada por juízes arbitrários, como fez o juiz Sérgio Moro. Lula é preso político e não podemos nos omitir nessa situação. Como vota o Bloco do PP? Vota não, senhor presidente. Não. Como vota a maioria? Oposição. Senhor presidente, a oposição encaminha o voto à obstrução. Evidentemente que daqui a pouco eu usarei a tribuna para abordar a grandiosidade, o impacto dos fatos recentes na política brasileira. Não vou entrar agora e já eu vou usar a tribuna, mas informar o plenário, presidente, que nós fizemos uma reunião agora, eu creio que calou fundo em todos os líderes o que nós da oposição pautamos para o debate. Apelamos para o presidente da casa fazer uma discussão importante sobre a crise que ameaça a democracia e as instituições do Estado brasileiro. E, portanto, nós vamos fazer essa reunião amanhã. E na hora certa, nós evidentemente usaremos a tribuna para expressar a opinião da oposição. Mas nessa questão nós encaminhamos uma obstrução, senhor presidente. Presidente, questão de ordem. Maioria não. A comissão da Eletrobras está em funcionamento nesse momento. Eu queria, com base no artigo 46, parágrafo 1º, em nenhum caso, ainda que se trate de reunião extraordinária, o horário das comissões poderá coincidir com o da ordem do dia da sessão ordinária ou extraordinária da Câmara ou do Congresso Nacional. Então consta que ainda está em desdobramento, em andamento, a comissão da Eletrobras. Eu gostaria que Vossa Excelência anunciasse do microfone a suspensão, o encerramento e anulação de todos os atos que tenham ocorrido no decorrer da ordem do dia. Nós solicitamos o encerramento sob pena de nulidade e guarda a pertinência que Vossa Excelência acaba de requerer através de questão de ordem. Alguém mais para orientar? Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Rejeitado. Verificação. Verificação nominal. A presidência solicita... Verificação conjunta. A presidência solicita a todas as senhoras... Verificação conjunta, presidente. Verificação conjunta. A presidência solicita a todas as senhoras deputadas e senhores deputados que tomem os seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. PMDB, votar...
conjunto, senhor presidente, e solicito aos deputados que venham ao plenário para votar essa questão nominal, que é importante, esse projeto, o Sistema Único da Segurança. Nós precisamos votar isso urgentemente. O Brasil precisa, todos nós que estamos querendo que o Brasil seja ordeiro, que vá em frente, precisamos que todos votem. Por isso, deputados do PMDB venham ao plenário para nós votar esse projeto, que é importante, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que nós precisamos votar com urgência. Senhor presidente, é muito importante que esse projeto seja votado. O SUSP tem em seu bojo a solução para alguns problemas, como, por exemplo, das guardas municipais, dos agentes penitenciários, ou, eu prefiro chamar polícia municipal e polícia penal. Temos também a solução para o caso das competências, ou de competências da Polícia Rodoviária Federal, também com a Polícia Militar nas rodovias brasileiras. É de fundamental importância nesse momento de crise que o Brasil vive em relação à segurança pública. Há 19 anos eu venho falando aqui nessa casa que nós estamos em guerra civil. Estamos em guerra civil. E para votarmos uma matéria dessa, que vai proteger o cidadão brasileiro, entrarmos em obstrução é um absurdo. Obrigado, senhor presidente. Presidente, nós construímos um texto, senhor presidente, como um acordo. Eu ouvi a minoria, ouvi todos os partidos. Fazer obstrução a um texto como esse é fazer obstrução ao país. Isso é uma pauta positiva. Quero pedir à oposição que em outra situação eu até concordo, mas eu acho que não vamos confundir a coisa, presidente. Uma coisa é a situação política que o país está atravessando, outra coisa é a gente dar uma resposta, criar uma pauta positiva para que a gente possa avançar no combate à violência, que a cada dia que passa tem se transformado num transtorno para a sociedade brasileira. Por isso, mais uma vez, eu apelo, primeiro aos deputados que se encontram nessa casa, que venham votar para que a gente possa vencer a oposição e a obstrução. E em segundo ponto, eu apelo mais uma vez para que o PT e a oposição não mantenha essa obstrução, que no nosso modo de ver é uma obstrução contra o país. Deputado Jandira Fagano. Deputado Ramos Silva. Presidente, é só um registro, porque o deputado Roberto Fraga vem ao microfone fazer um apelo e argumenta que nós estamos contra o interesse do Brasil. O deputado Roberto Fraga deveria estar mais atento, porque a oposição tem debatido com ele o relatório, tem discutido ponto a ponto essa proposta e iniciativa da presidente Dilma Rousseff. Ela foi autora do projeto inicial que veio para essa casa. A oposição defende sim medidas de verdade, estruturantes, para garantir a segurança pública no Brasil, um plano nacional de segurança com definição de financiamento, o que o governo não faz. O governo cria uma ilha da fantasia, inventa propostas que não tem meios para realizá-las. Então o deputado Fraga erra. E é injusto quando questiona a nossa posição política. Não somos oposição ao Brasil, somos a favor do Brasil, a favor da democracia, do Estado Democrático de Direito. Por isso a obstrução. Senhor presidente, está chegando aqui conosco a nossa bancada vem ao plenário com um protesto. Se nós estamos obstruindo, é porque há questões sérias no Brasil. Por isso o Partido dos Trabalhadores... O ato aqui de frente, vamos para vocês acompanhar. O ato aqui de frente, só nos posicionar para vocês acompanharem. Só nos posicionar aqui. Vou mostrar aqui de frente no plenário da Câmara dos Deputados. Vou mostrar aqui de frente no plenário da Câmara dos Deputados. Nós vamos subir aqui para mostrar. Nós vamos subir aqui para mostrar vocês de cima.
2 anos após o massacre. Olha, hoje, com certeza, o PT está maior, o lulismo está cada vez mais forte, porque a sociedade compreende no PT e no Lula o grande patrimônio das lutas e das conquistas sociais e da possibilidade de fazer um novo modelo econômico capaz de criar um novo ciclo virtuoso para o nosso povo brasileiro. Portanto, nós estamos aqui na Câmara dizendo para o Brasil, para o mundo, que nós não vamos aceitar a prisão do presidente Lula, porque ele não é bandido. Pela liderança do Partido dos Trabalhadores, deputado Paulo Pimenta. Vamos encerrar a sessão. Vossa Excelência tem a palavra por 8 minutos. Vamos tocar a sessão, presidente. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estou aqui em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores. Agradeço também as manifestações da bancada do PCdoB, do PSOL, do PSB, do PDT, de parlamentares de outros partidos políticos que são solidários conosco e que, assim como nós, entendem que nós estamos hoje vivendo no país uma grave violação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é hoje um preso político. Lula é o primeiro preso político no Brasil após o período da ditadura. Lula não só foi condenado num processo sem provas, sem jamais ter cometido nenhum crime, como também o presidente Lula teve o seu pedido de prisão autorizado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eu pediria, por gentileza, que a técnica pudesse aumentar o som. Presidente, pede que o som seja restabelecido. Senhor presidente, nós temos aqui a tranquilidade para denunciar que o presidente Lula é hoje um preso político no Brasil. Não só por ter sido condenado num processo sem crimes e sem provas, mas também pelo fato de ter tido a sua prisão autorizada de maneira absolutamente ilegal pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Além disso, senhor presidente, nós temos uma situação aonde o juiz Sérgio Moro, mais uma vez, de maneira criminosa, determinou a prisão do presidente Lula, violando a Constituição Federal, ignorando o princípio da presunção de inocência, ignorando aquilo que dispõe a Constituição Federal, numa clara violação, numa agressão. Tudo isso, senhor presidente, nós temos muito claro que trata-se de uma ação eminentemente política de setores da sociedade que sabem que não podem nos derrotar nas urnas e por isso tentam, de maneira ilegal e criminosa, tirar do povo brasileiro o direito de eleger Lula presidente. Hoje, à tarde, 11 governadores estiveram em Curitiba, na sede da Superintendência da Polícia Federal. 11 governadores de diferentes partidos e tiveram negado o direito
de sequer cumprimentarem o presidente Lula. O juiz Sérgio Moro, no sentido de amplificar esta escalada odiosa e violenta contra Lula, fala em privilégios. Nós não queremos privilégios. Nós queremos que a lei, que garante a qualquer pessoa determinados direitos, também seja estendida ao presidente Lula. Lula não está acima da lei, mas Lula também não está abaixo da lei. E é por isso, senhor presidente, que nós estamos aqui, juntamente com os demais partidos do bloco da oposição, em obstrução política, para dizer ao Brasil e ao mundo que esse discurso de ódio, que esse discurso desequilibrado de pessoas que odeiam a democracia não vai prevalecer. Nós não seremos contagiados por grupos de pouco significado social que deram sustentação política nesse país da ditadura militar e que agora, diante de uma iminente derrota nas eleições, mais uma vez, aplaudem métodos autoritários e covardes que atingem a democracia com o objetivo de impedir a candidatura do presidente Lula. Senhor presidente, o povo brasileiro tem confiança no Lula. A população brasileira, na sua grande maioria, sabe o que o Lula fez e o que o Lula voltará a fazer quando assumir a presidência da República. Nós faremos um movimento no Brasil e no mundo para denunciarmos essa situação. Lula é um preso político, perseguido por uma aliança que envolve setores deste parlamento, que se associaram aos interesses do grande capital, inclusive internacional, para impedir que um projeto soberano de poder pudesse ter seguimento no Brasil. E hoje temem a volta do Lula. Nós queremos agradecer a milhões de pessoas de todo o Brasil, muitas delas de maneira anônima, que têm manifestado o seu carinho, que têm reafirmado a sua confiança, que têm dedicado o seu amor a esta grande liderança política que é o presidente Lula. E nós queremos nos dirigir a cada um de vocês para reafirmar que estaremos nas ruas, nos parlamentos, nas universidades, em todos os lugares, diariamente, repetindo: Lula livre, liberdade para Lula. Enquanto nós tivermos no Brasil esta situação absolutamente ilegal, produzida por um setor do Poder Judiciário que abandonou a Constituição, que transformou a sua toga num manto de política partidária, que nós não vamos aceitar, que nós não vamos nos insurgir, que nós vamos lutar até o final para que a democracia seja garantida, para que o direito seja respeitado e para que Lula, o mais rapidamente possível, em liberdade, possa dar sequência à sua missão, que é voltar a presidir este país, e é isto que acontecerá nas eleições de 2018. Viva Lula! Lula livre! 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 Deputado Orlando Silva fará uso da palavra pela liderança. Deputado Orlando Silva, logo após a excelência. Logo após o deputado Nilson Leitão. Senhor presidente, senhoras deputados, deputadas, senhores deputados, eu quero, em nome da bancada do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, trazer toda a solidariedade ao nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A solidariedade que trago é por ter sido Lula preso injustamente.
preso injustamente por ter sido vítima de um processo que não cumpriu o devido processo legal. Vítima do momento em que um juiz não considerou a Constituição brasileira garantindo a presunção de inocência. E foi vítima da violação do Estado Democrático de Direito, porque a Constituição brasileira explicitamente está escrito que nenhuma execução deve se dar antes do trânsito em julgado. Os argumentos jurídicos que eu trago a essa tribuna não são opinião política do PCdoB, estão escritos da Constituição da República Federativa do Brasil. Meus respeitos aos 5 ministros da Corte Constitucional que de modo inequívoco fizeram uma defesa firme da Constituição brasileira na semana que passou. A divisão da Corte Constitucional sinaliza a gravidade do momento político e institucional que o nosso país atravessa. A solidariedade ao presidente Lula não é apenas do meu partido, não é apenas da esquerda, não é apenas da militância política. A solidariedade ao presidente Lula vem do povo simples, do povo trabalhador, daqueles que tiveram a sua vida e dos seus filhos transformada por um projeto que modificou completamente a cara do Brasil, liderado por Lula, liderado por Dilma. O presidente Lula, na cidade de São Bernardo, o seu berço político, foi muito feliz quando disse que ele é uma ideia. Lula é uma ideia. E aqui nesse parlamento somos dezenas de Lulas defendendo a justiça, a democracia e os direitos para o nosso povo. O presidente Lula muito bem diz quando sonhos não são aprisionados, e a luta pela liberdade de Lula será uma luta cotidiana da militância e dos democratas que defendem a Constituição do Brasil e que defendem uma nação verdadeiramente justa, uma nação em que haja liberdade para todos e uma nação que a justiça não julgue processos pela capa. O que se fez hoje no Paraná, impedindo o acesso dos governadores, é julgar um processo pela capa, porque alguns tentam tirar no tapetão Lula do jogo e assim imaginam que vão ceifar os sonhos de milhões de brasileiros. Não! Seguiremos da luta pelo Brasil, pela democracia e por Lula livre! Lula livre! Concedo a palavra para a liderança do PSDB.